Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai meditar mais um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero falar com aquelas pessoas que podem ter feito algo de errado lá no passado e vivem se culpando até os dias de hoje. E que muitas pessoas dizem assim: se eu pudesse, eu criaria uma máquina do tempo e voltaria atrás para desfazer aquilo que eu fiz. Isso não existe, né? Isso é coisa de filme. Mas tem a solução para os nossos erros. Tem a solução para os nossos pecados que nós, muitas vezes, não nos perdoamos, não é? A própria pessoa, nós mesmos, muitas vezes a gente se culpa por aquilo que a gente fez lá no passado e muitas vezes a gente pensa que nem Deus pode perdoar. E isso não é verdade, a Bíblia não vai dizer isso. Nosso texto se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 1, que vai dizer assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Cristo, se você já reconheceu Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se você já confessou os seus pecados, se você já colocou no altar do Senhor, fique tranquilo. Não fique se culpando, né? Se você já confessou, porque a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Então nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender para que haja perdão dos pecados da parte de Deus. E não é confessar para um pastor ou confessar para um padre, é diretamente ao Pai, é diretamente a Jesus, não é? Então, a gente muitas vezes para e pensa, né? Por que eu fui fazer aquilo? Será que Deus ele tem o poder de me perdoar? Foi tão grave que nem Deus pode me perdoar. Isso não é verdade, isso é coisa que o inimigo ele coloca na sua mente para tirar o foco que é Jesus Cristo. Olha o que vai dizer Isaías capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, embora seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então, para Jesus, né, o erro que você cometeu, ele não se lembra mais. Então, se Jesus ele perdoou os meus pecados na cruz do Calvário, por que é que eu vou ficar me condenando? As pessoas muitas vezes nos julgam, nos condenam, e a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum, e nem a gente próprio ficar se culpando, querendo voltar ao tempo para desfazer o que foi feito, porque isso é impossível você desfazer aquilo que já foi feito, mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, do sangue dele derramado, você é perdoado de todos os seus pecados. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já confessou os seus pecados, se você já se arrependeu, não fique se culpando. Isso é coisa que o inimigo, como já disse, coloca na sua mente para tirar o foco que é Jesus Cristo da sua frente, não é? Então entregue a sua vida para Jesus, e se você não fez isso ainda, entregue para Ele, coloque os seus pecados diante do altar dele, confessa a Ele e principalmente se arrependa, porque 1 João 1,9, vou repetir, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, mas isso se a gente confessar diretamente a Ele, não a nenhum ser humano, diretamente a Ele e se arrepender, Ele nos perdoa. Então, não se culpe daquilo que você fez lá no passado e nem deixe as pessoas te condenar, porque Jesus Cristo já pagou o preço do seu pecado na cruz. Apenas se arrependa, né? Confesse, deixe diante do altar dele e tudo, né, seja para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém?